Boa noite, graça e paz a todos. Sou grato a Deus pela disposição das minhas irmãs de estarem orando ao Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Como eu costumo falar, o culto mais importante para mim é o menos frequentado. É o culto de oração. É o menos frequentado. Mas Deus sabe de todas as coisas. Falei aqui alguns dias atrás que a necessidade nos ensina a orar. A necessidade ensina-nos a orar. Queridos, temos aqui uma reflexão para entregar aos irmãos, para os que estão aqui, para os que nos acompanham pela live, que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Lucas capítulo de número 11, versículo de número 1. Lucas 11, versículo de número 1. É uma breve reflexão, mas tenho certeza que Deus irá falar conosco. Melhor aqui corrigindo, Deus irá continuar a falar conosco. Glória a Deus. Lemos assim, Lucas 11, 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Amém. Pai de toda a vida, obrigado, Deus, por esse tempo em que podemos nos debruçar sobre a Tua santa palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco aquilo que precisamos ouvir, aquilo que venha acrescentar, que venha edificar, que venha contribuir para nós nos aproximarmos mais de Ti. Obrigado, Deus, por esse tempo de oração, obrigado por esse tempo de reflexão. Nos ajude, Senhor, e continue nos ajudando, assim como o Senhor tem feito até aqui. Em nome do Senhor Jesus, oramos e fazemos isto imensamente agradecidos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Queridos, esse mês de março queria eu só deixar as minhas irmãs estarem falando. Só que eu esqueci de falar para uma das minhas irmãs estarem fazendo a reflexão de hoje. E eu tomei a liberdade de usar esse tempo para compartilhar algo da parte do Senhor. Enquanto eu estava ali fora, orando a Deus, também com as minhas irmãs, eu lembrei-me de quando pastoreávamos a igreja lá em Pirapora do Bom Jesus, isso no ano de 2004. Eu e minha esposa, minha filha Samara, tinha feito um aninho. Fomos para lá, ela tinha 7 meses. E eu lembro-me que no início dessa jornada, nós ficamos bastante desacreditados por conta de sair de Osasco e ir para Pirapora 3 vezes por semana. Na verdade, essas 3 vezes se tornou 6 vezes por semana. Nós íamos para Pirapora do Bom Jesus para pastorearmos a igreja lá. E lembro-me que na sexta-feira lá era culto de doutrina, culto de ensino, culto de doutrina. E eu estava trabalhando, eu falei, Senhor, o que eu vou falar para os meus irmãos ali? E o Senhor me fez descer ao coração falar sobre a oração. E nós tínhamos um grupo pequeno, mas um grupo que sempre estava no culto de oração. Dificilmente faltava no culto de oração. Nos outros até que faltava. E eu falava, Senhor, que coisa maravilhosa. Quando eles faltavam no culto de oração, irmão, alguma coisa muito grave tinha acontecido. E eu falei, bom, como eu gosto de estar em oração, para mim vai ficar muito bom falar de oração. Só que eu fui meditando, e eu lembro-me que no final, o Senhor me fez descer ao coração. E a frase que eu uso muito, um dia vocês vão entender por que eu insisto tanto. Mas essa frase não foi minha, foi Deus que falou para mim. Um dia vocês vão entender, e eu tomei aquilo de forma muito pessoal para mim. Um dia eu irei entender por que Ele insiste tanto comigo, falando sobre oração. E eu comecei a usar essa frase com muita frequência naquela igreja. Depois que fomos substituídos de lá, quantas vezes eu encontrei irmãos que ligavam, mandavam mensagem e diziam, agora eu entendo por que o irmão insistia tanto. O bom disso, querido, é que ainda nós temos tempo para nos voltarmos a orar. Mas o texto aqui diz que Jesus estava orando num certo lugar. A Bíblia não fala qual é esse lugar, mas fala de um certo lugar. E quando ele interrompe, quando ele termina, acaba com a oração que ele estava fazendo ao Pai, um dos seus discípulos disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensina os seus discípulos.
Queridos, eu já procurei essa oração que João ensinou os discípulos. Como assim? João ensinou os discípulos, agora está com Jesus para ensinar como João ensinou. E Jesus ali discorre a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Mas a oração, queridos, eu apontei algumas coisas aqui, enquanto estava ali fora. A oração é a coisa mais simples que tem para se fazer. Ela é muito simples, mas também é a mais importante. Qualquer pessoa pode fazer. Aonde a pessoa estiver, ela pode orar, pode falar com Deus. Pode ser dentro de um banheiro, pode ser trabalhando, dirigindo, a pessoa tem a oportunidade. É a coisa mais simples. O Bartimeu nos ensina: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outras orações, elas são mais específicas, elas dependem de um tempo mais. O próprio texto nos ensina que nós devemos orar sem cessar, que nós devemos vigiar e orar. Quantos textos mostram-nos a necessidade e a importância de orarmos? Então a oração é a coisa mais simples, é uma das coisas mais simples que podemos fazer, mas também a mais importante. Porque a oração, é na oração que eu falo com Deus e tenho a oportunidade de ouvir Deus falar comigo. É na oração. Mas nos dias de hoje, estão substituindo aquilo que não se pode ser substituído. Estão substituindo a oração pelos cânticos. Não tem como substituir. Estão substituindo a oração com tantas outras coisas. Mas a oração, queridos, falar com Deus é algo insubstituível. Eu posso parar de falar com algumas pessoas e não sentir falta, mas o crente fiel a Deus, ele não consegue ficar sem falar com o seu Senhor. Ele não consegue. Porque ele sabe que é na oração que ele tem a oportunidade, a única oportunidade que tem para falar com Deus é através da oração. E é na oração que nós ouvimos Deus também falar conosco. É na oração que nós podemos encontrar paz. Eu posso encontrar paz em tantos outros lugares, mas a paz que o mundo me dá. Mas Jesus ensina em João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo dá. Então é na oração que eu encontro paz. É na oração que eu me derramo diante do meu Senhor. É na oração que eu choro. É na oração que me falta palavras. É na oração que Ele sonda e esquadrinha o meu coração. É na oração que eu tenho as minhas lágrimas colhidas. É na oração que eu transmito ao meu Senhor aquilo que eu não posso falar. É na oração, é as lágrimas. Então, Senhor, é na oração que eu encontro paz. É na oração que eu posso agradecer, mesmo sem ter recebido ainda. É na oração. A oração eu tenho a oportunidade de agradecer a Deus por algo que eu nem recebi, mas eu sou grato a Ele. Sou grato a Ele. Então é na oração que eu posso pedir, mesmo sem ser merecedor. Eu não mereço, mas eu peço. E eu faço de que maneira? É na oração. É na oração que eu vou lá: Senhor, eu preciso. Eu preciso, Senhor. O Senhor conhece, eu preciso. O Senhor sabe que eu preciso. Mas, Senhor, o Senhor também sabe e eu sei que eu não mereço. Eu não mereço. Quando as pessoas encontram comigo diversas vezes no serviço, principalmente na segunda-feira: Moisés, como é que está? Eu falo: estou melhor do que eu mereço. Eu não estou tão bem quanto eu queria, mas eu estou melhor do que eu mereço. E as pessoas acham que isso é demagogia. Não é, não, é verdade. O que é que nós merecemos? Nada. Aliás, merecemos sim. O cântico de número 15 diz que nós merecemos. Mas um dia senti os meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Isso nós merecemos. Mas o cântico diz: apressado fugi, em Jesus me escondi, aleluia, e seguro nele, e abrigo seguro nele achei. É isso que nós merecemos, mas Ele usa de misericórdia. Usa de misericórdia. Então é na oração que eu posso pedir, mesmo sem ser merecedor. Queridos, é na oração que eu conheço o meu coração. É na oração que eu conheço o meu coração.
Eu sei o que meu coração tem lá dentro. É na oração, então, é na oração que eu percebo melhor que não é de qualquer jeito. Nós sabemos que não pode ser de qualquer jeito, mas é na oração, quando dobramos o nosso joelho, ou quando estamos deitados de pé, não importa, na oração que eu percebo que não é de qualquer jeito. Jesus falou, olha, você quando for orar, você faz o quê? Você vai dizer, Pai nosso que estás no céu. Não é de qualquer jeito, é dirigida ao Pai. Então é na oração que eu percebo que é do jeito dele, não é do meu jeito. Eu posso até me colocar na presença do Senhor, mas assim, arrebentado, sem ter condições de abrir a minha boca, mas é na oração que eu percebo que é do jeito dele, e é dizendo, Senhor, me perdoa em nome de Jesus, tem misericórdia da minha vida. Aí eu consigo, conhecendo o meu coração, eu consigo me soltar na oração, e é na oração que eu percebo que é do jeito dele, é na oração que eu sinto que não posso estar dividido. É na oração a gente tem que se entregar por completo. É na oração que a gente vai chorar, vai clamar, vai rogar, vai levantar a voz, vai chorar, mas isso tem que ser completo. Nós precisamos ser verdadeiros, não tem um outro jeito. E é na oração que nós percebemos melhor isso. Eu não posso estar dividido quando eu for orar. Por isso, queridos, que quando o Senhor ensina, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Fica lá dentro e fala com o Pai, em secreto, porque lá no secreto é que Ele vai te ver. Então na oração não posso estar dividido. Por isso que falamos, nós precisamos ter um tempo só para estar com Ele. Aqui, em casa, mas precisamos desse tempo, nós não podemos dividir o tempo. Eu vou orar e vou estar lavando a louça. Não, está dividindo o tempo. Continue orando, lavando a louça. Continue orando, dirigindo. Mas tem aquele momento que você, precisamos daquele tempo só com Deus. Eu não quero dividir esse tempo. Desliga o telefone, fecha a porta, desliga a campainha, apaga a luz. Eu não quero ser interrompido. Não sei se as irmãs leram já, ou quem está nos assistindo pela live. Tem um livro que diz, ocupado demais para deixar de orar. Eu estou ocupado demais na minha oração, eu não posso parar. Agora observem que é na oração que eu sinto que não posso estar dividido. É na oração que eu preciso ser inteiro. Se eu não posso estar dividido, eu preciso ser inteiro. Mas ser inteiro de que maneira? Ser íntegro, ser verdadeiro diante de Deus. Porque Ele sonda o meu coração, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o coração da irmã, do irmão, Ele conhece. Então não dá para entrar na presença de Deus para orar e tentar usar de argumentos com Deus, não. Nós precisamos ser inteiros, íntegros, verdadeiros diante de Deus. E principalmente é na oração, queridos, que nós sentimos que Ele sabe do nosso interesse. O que nós estamos fazendo? Quando estamos pedindo algo, Ele sabe do nosso interesse. Se aquilo for para a glória dEle, Ele pode nos agraciar. Mas e se não for? É um interesse só nosso. Eu quero, eu preciso. Aí Ele fala, então você quer, você precisa, você espera. Você espera. E eu fico maravilhado, queridos, quando falo de oração, quando eu olho para o Paulo e Silas na prisão. Se nós lermos o texto, e aqui para encerrar, eles procuravam um lugar para orar, saíram da cidade, saíram para fora, viram um riacho e falaram assim, ali deve ser bom para orar. Quando chegaram lá, as mulheres estavam lá, eles começaram a falar com as mulheres. Depois disso, eles saem da cidade, uma outra oportunidade, aqui deve ser um lugar bom para orar. Lá aparece uma jovem adivinhadora com adivinhação e vai complicando a vida dos nossos irmãos. Dizendo, olha, e falou a verdade, olha, esses são servos de Deus Altíssimo, e eles estão mostrando o caminho da salvação. Elas falaram alguma coisa de errado? Não, falaram a verdade. A menina, aquela jovem, falou a verdade.
Mas o Paulo e o Silas se incomodaram com isso. Imagine nos dias de hoje, alguém direcionar palavra para muitas pessoas, esses são servos de Deus Altíssimo, estão mostrando o caminho da salvação, o peito vai estufar, mas o Paulo e Silas não se incomodaram com aquilo. E por diversos dias aquela jovem ficou falando isso. Paulo se incomoda e repreende, manda que aquele espírito saísse daquela jovem, e os seus senhores que lucravam com isso, começaram a ficar indignados, ao ponto de fazerem algo para que Paulo e Silas fossem presos, e eles foram presos, e foram açoitados. Mas diz o texto que perto da meia-noite, aleluia, Paulo e Silas cantavam, oravam e cantavam hinos a Deus. E diz o texto que os outros presos ouviam eles orando e cantando. Irmãos, quem é que canta quando está açoitado? Quem é que canta quando está com os pés presos num tronco, num lugar frio? Muitos só vão reclamar. Mas eles falavam assim, não, o João ensinou seus discípulos a orar, Jesus ensinou os discípulos a orar, agora nós vamos orar e vamos cantar. Eu não sei qual foi a oração que eles fizeram, e muito menos o cântico que eles cantaram, mas eu sei que eles estavam adorando a Deus. E é o que nós podemos fazer, é a coisa mais simples. Presos estavam orando, e fora da prisão também oravam ao Senhor. Eles não pegaram aquela oportunidade de estarem presos para orarem, eles já oravam. Eles não pegaram aquela oportunidade de estarem presos num cárcere para poder louvar, não, eles já louvavam ao Senhor. Queridos, não deixemos de orar, não deixemos de louvar. Por isso que eu falo com muita frequência, o culto mais importante para mim é o culto menos frequentado, é o de oração. E eu convido as minhas irmãs que continuem orando, continue falando com Deus, continue andando com os pés para trás, amém? Glória a Deus. Vamos encerrar, vamos orar. Pai de toda a vida, obrigado Deus por esse tempo, por esse compartilhar, por essa reflexão, Senhor. Que isto sirva para nós, Senhor Deus, como um alimento, Senhor, espiritual. Que a oração é o único meio que nós temos de falar com o Senhor. É a coisa simples de se fazer, mas também a mais importante. É na oração que conhecemos o nosso coração. É na oração que temos a oportunidade de falar com Deus e ouvir Deus falar conosco. É na oração que nós nos colocamos por inteiro nas Tuas mãos, Senhor. É na oração, Senhor Deus, que nós conhecemos o nosso coração e como ele é enganoso. É na oração que nós podemos agradecer por aquilo que ainda não recebemos. É na oração que nós podemos pedir, Senhor, aquilo que nós não merecemos. Ó bendito Deus, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida que glorifique o Teu nome. Eu peço em nome do Senhor Jesus, leva-nos em paz de retorno ao nosso lar, nos dê uma noite de sono reparador, um feliz despertar na Tua presença, e se for da Tua vontade, que esse despertar seja, Senhor, para glorificar o Teu nome. Guarda os meus irmãos, as minhas irmãs, debaixo das Tuas mãos de poder, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e fazemos isto, imensamente agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Está encerrado esse encontro de oração.